Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de modo muito especial. Estamos explanando um pouco a respeito do tema ateísmo e o que isso significa, representa para os nossos dias, por que que o número de ateus vem crescendo a cada dia e por que cada vez mais o questionamento acerca de Deus se torna tão enfático, tão incisivo, por que que as pessoas, mesmo aquelas classificadas como ateus, estudam tanto sobre Deus, né? Por que que acontece isso, especialmente no Brasil, em que a perspectiva do ateísmo parece muito mais um antiteísmo do que um ateísmo de fato, porque existe aí uma guerra, uma luta para trazer a ideia da não existência de Deus. E aí nós temos alguns problemas, algumas questões que vamos colocar, vamos pensar juntos, vamos refletir a respeito disso. No primeiro vídeo eu falei a respeito da construção, foi só uma pincelada muito rápida acerca da construção do ateísmo através do estímulo daquilo que é visível, daquilo que é palpável, porque a geração atual ela tem essa perspectiva de crer naquilo que é visível, naquilo que é palpável e principalmente na percepção visual. Por quê? Porque hoje muitas das nossas atividades e muito do nosso dia a dia não é físico, não é palpável, mas é observável pela visão. Nós vemos através das mídias sociais, através do celular, através de tudo o que nos é apresentado enquanto imagem, nós temos uma percepção de realidade a partir do que vemos. Percepção essa que agora nós enfrentamos um outro problema também, que é a inteligência artificial. A IA, ela tem o problema de ludibriar aquilo que poderia ser visto como realidade. E nesse aspecto, particularmente, eu acho muito bom, né, que também o próprio sistema traga esta reflexão, porque nem tudo aquilo que nós vimos e vemos pode ser confiável, não é tão palpável assim, não é tão sólida a ideia que está sendo transmitida. Por quê? Porque nos sistemas de redes sociais, nos sistemas de mídia, cada um pode publicar e apresentar o que quiser, e com o auxílio da IA, ainda é possível criar situações e imagens que nunca aconteceram, mas serem apresentadas como se fossem verdadeiras de fato. E isso vai enganar, vai ludibriar muitas pessoas que têm a sua perspectiva sincera, está buscando conhecimento, está buscando crescimento, mas agora tem um cuidado a mais de que tudo o que está sendo apresentado, nem tudo é real, nem tudo é verdadeiro, muitos são apenas montagens, inclusive usando o auxílio desses recursos para imitar voz. E aí nós vemos pessoas fazendo discursos que na realidade eles nunca fizeram, mas porque a voz foi aproveitada pela IA e agora está sendo colocado num vídeo com a figura daquela pessoa e somado de um jeito de que parece que é realmente ele que está transmitindo aquela informação e na verdade não é. Então, nós temos que observar o conceito daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real, para nós compreendermos de fato o direcionamento em que nós vamos dar para a nossa vida. As decisões têm que ser claras e racionais com relação àquilo que nós vamos acreditar. Porém, nós temos um texto bíblico que é muito interessante, que vai falar que o cristão, o crente, como é chamado de maneira geral, mas o cristão, na verdade, ele tem um tom de loucura, né? E por que isso? Olha aqui o texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, então, primeira aos Coríntios, o capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: Irmãos, reparais, pois, a vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Então, observe que o que a Bíblia coloca é que Deus está lidando com pessoas comuns, com pessoas simples, com pessoas que não têm mestrado, doutorado, não têm uma formação acadêmica tão forte, mas mesmo assim conseguem compreender coisas que a ciência não explica. Conseguem compreender e visualizar a ação de Deus, coisa que a ciência não vai conseguir nem explicar, não vai conseguir materializar, não vai conseguir compreender. Então, o apóstolo Paulo, aqui conduzido pelo Espírito Santo, ele vai tratar dessa questão e falar, olha, não se importe com as pessoas que estão te tratando como se fossem loucas, como se fossem estranhas, porque nós realmente somos. Nós acreditamos em coisas que nós nunca vimos. Você acredita na ressurreição de Jesus Cristo, mas você nunca viu ninguém ressuscitar. Você acredita na restauração de um corpo, mesmo que esteja com um órgão amputado. Mas nós nunca vimos um órgão amputado ser regenerado em ninguém. Nós não duvidamos do poder de Deus, mas buscamos compreender qual seja a sua maneira de ação para que esta maneira e esta condução do jeito de Deus de trabalhar seja prático e visível na minha experiência de fé, na minha vida. E é isso que o ateísmo não vai compreender e não vai corroborar com essa ideia. Né? Ele não vai, de fato, aceitar a ideia de algo espiritual, de algo que não pode ser cientificamente provado, porque sai do pressuposto humano. E, como diz a própria Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. E a fé é o quê? Como diz o texto de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então, nós temos a esperança, mantemos a prática da fé, porque a fé também passa por aquilo que nós absorvemos como verdade e passamos a praticar em nossas vidas, mas temos que, dentro desta fé, buscar uma certa racionalidade. Quem vai trazer a racionalidade da fé é o próprio Deus, através da Bíblia, que é a sua palavra, o que muitos hoje também têm questionado até isso, se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, se a Bíblia realmente apresenta a ideia de Jesus sendo a palavra encarnada e agora passou para ser uma grafia. Então, como que isso acontece? Acontece desta maneira que Paulo escreve aqui, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, porque, apesar da ciência não conseguir explicar, vai chegar sempre a um ponto, a um denominador inexplicável dentro da perspectiva humana. Existem muitas questões que todo cristão já viveu, já passou por experiências, e estas situações não são compreendidas por aqueles que não vivem a fé, não têm a experiência da fé, porque ele está buscando simplesmente provas empíricas, provas em que ele pode ter através da substância material. E aí nós temos muitas vezes a direção da fé pelos ensinos de Deus, pela doutrina de Deus, nós vamos chegar e alcançar muitas questões materiais. No entanto, nem tudo que foi alcançado
pode ser explicado na sua essência, na sua maneira de ser, no seu desenvolvimento. Por quê? Porque tem a ação de Deus, e a ação de Deus muitas vezes é inexplicável aos olhos humanos, né? Como que você pega uma pessoa, né, de uma área simples, de uma área rural, e esta pessoa simples desta área rural, de repente, se é despertado para o conhecimento de Deus, e através da sua comunhão com Deus, ele busca crescer enquanto pessoa, e aí ele vai crescer no seu relacionamento social, no seu relacionamento familiar, ele vai mudar a sua postura para ser uma pessoa mais amável, mais agradável, vai buscar conhecimento técnico até para o seu próprio trabalho, e daqui a pouco ele deixou de ser uma simples pessoa que nasceu e trabalhou numa área rural, para ser um administrador, para ser um fazendeiro, para ser alguém que está na liderança. Como que isto aconteceu? Aconteceu porque ele foi ouvindo a voz de Deus, foi sendo direcionado para alcançar aquilo que estava no seu coração, respeitando e sendo educado pelo Espírito Santo. Então, ao longo do tempo, tudo vai acontecendo com a maturidade segundo os propósitos de Deus. Mas aquele que tem esta posição de negacionismo da fé, de negacionismo do divino, ele simplesmente vai falar que isso aconteceu por causa do esforço pessoal, porque ele foi para a área acadêmica, porque ele estudou, porque ele cresceu, porque ele buscou informações, né? E isto é o lado real, é o lado visível. Mas o lado invisível, que é a disposição para se aplicar aos estudos, a disposição para compreender as matérias que estão sendo ensinadas, porque o aprendizado está muito mais na capacidade de memória do que no ensino em si. Não adianta uma pessoa te ensinar muita coisa se você não memorizar o que ela está ensinando. E quem vai dar essa capacidade de memória é o próprio Deus. E não isso não pode ser medido pela ciência. Não tem como uma pessoa medir pela ciência a capacidade de memória de cada um, a capacidade que Deus está oferecendo a cada um. E um detalhe: Deus não faz acepção de pessoas, pessoas têm dons diferentes, diretrizes diferentes, aptidões diferentes, no entanto, todas serão capazes de alcançar os seus sonhos e projetos, conquistas e realizações, porque Deus o está capacitando para isso. Então, dentro dessa perspectiva, vocês observem que o que eu coloquei até agora aqui, existe uma luta constante entre o ateísmo e a fé. Esta luta constante, ela está baseada em que aspecto? No aspecto da realidade palpável, ou pelo menos da realidade explicável, e daquilo que não se explica através da experiência, da espiritualidade, da divindade, da fé, né? Então, sempre esses dois pontos serão incompatíveis, porque eles funcionam mais ou menos, né, como o prazer da conquista, né, o objetivo da conquista. E aí o ser humano tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque se o seu prazer está na conquista, no processo da conquista, mas não está no objeto conquistado, então, quando você alcançar aquilo que você tem como projeto, como plano, a conquista não vai valer a pena, ou ela vai perder o sentido. Por quê? Porque ele era um objeto do desejo, enquanto eu não tinha. Mas quando alcancei, ele deixou de ser o objeto do desejo, porque já foi alcançado. Então, se eu não cuidar, para que, depois de alcançar o objeto do desejo, ele continue sendo desejável, a conquista perde o seu interesse. Então, dentro da perspectiva da fé,
nós temos também a perspectiva do amor, da gratidão, do bom senso, do bom relacionamento, porque tudo isto está vinculado com a ação espiritual de Deus em nossas vidas. Mas e aí como que fica o ateísmo na fase adulta? Por que que a pessoa que era uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa, ele acaba se tornando um ateu? Basicamente, porque foram colocadas expectativas na sua vida em que aquelas expectativas não foram cumpridas, seja por quem transmitiu a palavra, ou seja pela absorção da própria pessoa, pelo entendimento dela. Existem pessoas que precisam da prova física para poder identificar a Deus. Mas Deus não pode ser provado por ninguém, então ele não está para fazer os caprichos daquele que quer uma realização física para que ele possa entender que Deus exista. Porque a nossa relação com Deus, desde o início da Bíblia, desde o primeiro versículo da Bíblia, a nossa relação com Deus é uma relação de fé. Então, como que começa a Escritura? Ele começa, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não se explica como, não se explica de onde ele veio, não se explica quem é Deus, não explica qual é a sua matéria, qual a sua forma de existência, qual a sua forma de sobrevivência, nada disso é explicado. Só é colocada a informação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí você tem a opção de acreditar ou não acreditar. E aí, dentro da percepção de quem não acredita, a própria Bíblia vai chamar isso de pecado. João 16 vai falar que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. E o pecado, o primeiro pecado da humanidade registrado na Bíblia é exatamente esse, não crer na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus disse, não coma desse fruto, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Veio o inimigo de Deus e falou, não pode comer do fruto que não vai haver problema nenhum. A dúvida foi levantada e como é que eu vou tirar a prova de quem está falando a verdade? Né? A prova foi tirada pelo experimento, né? pela expressão prática. E quando eles comeram do fruto, homem e mulher no Éden comeram no fruto que era proibido, o problema em si não estava no fruto, mas estava na dúvida que eles tiveram na palavra de Deus. Deus já havia avisado que se eles comessem, entrariam no processo de morte. Eles duvidaram deste processo, experimentaram e realmente entraram no processo, e é o processo que nós vivemos até hoje. Então, a questão é, não crer na palavra de Deus, não crer em Deus, é a base do princípio do pecado, segundo o que a própria Bíblia nos apresenta. E aí, nas nossas relações humanas, nas nossas relações pessoais, familiares, trabalhistas, nós observamos que tudo o que nós colocamos em prática, segundo a palavra de Deus, funciona da maneira que Deus está instruindo. Se você educar os seus filhos da maneira que a Bíblia ensina, eles serão pessoas bem-sucedidas e bem-educadas. Mas e se eu não for uma pessoa religiosa, se eu for um ateu e ensinar o meu filho dentro de um padrão de ética, de moral, de respeito, de uma maneira social, né? Eu preciso da religião para isso? Quando a pessoa faz esse discurso, na verdade, o que ele está fazendo é assim, da onde foi tirado o padrão de ética, moral, de respeito, de sociabilidade, de família? Da onde foram tirados todos esses conceitos? Eles vieram de Deus. Não é um desenvolvimento natural do ser humano. Né? Isto veio pronto, isto veio de Deus para a gente. Quando isso se tornou o ensino e a prática comum do ser humano, quando o ser humano compreende que viver com respeito, com ética, com moral, ter
padrões positivos de experiência de vida. Quando o ser humano entende isto, ele entende porque foi ensino e foi instrução divina para ele. Agora, ao longo do tempo, isso passou a ser automático, passou a ser mecânico. Então, é como aprender a ler e escrever. Quando você é criança, você tem dificuldade, mas você tem um bom professor, uma boa professora te ensinando a ler e escrever. Agora, depois que você aprendeu a ler e a escrever, você vira para o professor e fala assim: olha, eu não preciso mais de você, né, porque ninguém precisa de professor para ler e escrever. É isso que acontece com o ateísmo. O ateísmo, na prática, o que acontece com ele é que hoje se conhece mais da vida, da biologia, da ciência, do que em tempos passados. E pelo conhecimento que é dom de Deus, que foi dado à humanidade, hoje a humanidade se vira para aquele que deu o conhecimento e fala: eu não preciso mais de você, porque agora eu posso me virar sozinho. E esse sentimento de autossuficiência, de autonomia, é o que vem desde o Éden, desde o primeiro momento em que o homem não creu na palavra de Deus e foi buscar a experiência própria para ter autonomia. Então, como que fica, né, esta questão do desenvolvimento entre a fé e a ciência, entre a fé e o que é verdadeiro? Eu costumo dizer que a boa ciência, bem aplicada, e a boa teologia, bem interpretada, nela não há contradição. Não haverá contradições entre elas se a ciência for bem estudada e aplicada e se a teologia for bem interpretada na perspectiva da fé. Mas é claro também que nós compreendemos que existem muitas más interpretações, crenças limitantes que são formadas a partir de interpretações bíblicas, de interpretações da vida, de questões que realmente não são instruções de Deus, mas que as próprias pessoas interpretaram desta forma. Mas isso nós falaremos um pouco mais para frente, né? O que eu quero que vocês compreendam neste segundo momento, falando sobre o ateísmo, é que o ateísmo na vida adulta ele vem de uma expectativa que não faz parte da interpretação correta da pessoa de Deus, da sua divindade, da relação da espiritualidade. Quando nós compreendemos isso, nós sabemos, né, que Deus está conosco, está agindo, mas nós temos que saber compreender pela palavra dele, pela Bíblia, como ele age, qual é a maneira dele cuidar, qual é a maneira de se tratar, porque senão nós não vamos ter os nossos olhos espirituais abertos para compreender e ter a experiência de fé. Então, que o Espírito Santo possa falar na sua mente, no seu coração, para que você tenha uma expectativa correta, para que não venham decepções em que você não consiga mais ver a ação de Deus na sua vida, na sua família, nas pessoas que você ama, no seu dia a dia, no seu trabalho. Porque pode ter certeza que Deus está em todos os lugares, em todas as pessoas e cuidando de todos, independente se aquela pessoa acredita nele ou não. Todos são cuidados pelo mesmo Deus em todos os lugares, em todas as situações, a todo tempo. Então, que Deus abençoe muito a você e a sua família e vamos continuar nesse diálogo sobre o ateísmo mais para frente. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de um modo muito especial cada irmão e irmã que está nos acompanhando, cada família por eles representados e que eles possam compreender os teus cuidados, a tua ação e a direção de fé que o Senhor nos dá. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.